Como que foi esse seu começo estudando, vendo vídeos no YouTube e a diferença que foi depois você estudando com método mesmo? Bom, então, o que eu mais me aprofundei foi quando eu estudei fotografia, né, que se tornou a minha principal profissão. Mas fala aí só resumidamente tudo que você já estudou, só para eles se situarem, os cursos que você já fez e o que você já tentou estudar, ou melhor, que você já estudou mesmo. Eu já fiz várias coisas, né? No começo eu gostava muito de biologia, então eu era muito desse lado de farmácia, de biomedicina, era o que eu achava que eu ia fazer da minha vida, né? E aí depois eu fui para fotografia, já estudei maquiagem, que mais? Marketing também. Marketing, vendas. Mas eu acho que de tudo o que eu mais me aprofundei mesmo foi a fotografia. Que foi o que eu me especializei e se tornou a minha profissão mesmo. Mas eu comecei também, como a maioria das pessoas, né, pesquisando coisas no YouTube, assim, procurando dicas, o que fazer, como começar. Mas acho que é comum que chega um momento que você fala, tá, eu já sei isso e isso, mas e agora eu não consigo prosseguir, eu não consigo mudar. Por mais que eu estude muitas coisas que tem na internet, parece que nada... Não é o suficiente. Não é o suficiente, assim. Eu fiquei muito tempo nisso, né, até eu realmente tomar a decisão de fazer um curso com um professor mesmo. E a diferença é você ter um guia, assim. Às vezes você ter um curso não necessariamente vai te fazer destravar. Por isso que até no nosso curso eu falei, porque se fosse pra gente ter um curso, não poderia ser só um curso, precisa ter um acompanhamento de um professor, porque foi essa experiência que eu tive quando eu me tornei profissional da fotografia. O que fez a diferença foi ter um mentor. Eu fiz o curso, mas nesse curso tinha um mentor que me guiava. Então, essa foi a maior diferença, assim, de todas. Legal. E uma coisa, já quero também já puxar um outro gancho aqui sobre isso, também não quer dizer que pelo fato de você não estar evoluindo, mesmo estudando com o professor, porque algumas pessoas devem estar se perguntando aí, falando, mas eu faço aula com o professor, talvez você tenha algum curso online aí que você faça, ou talvez você tenha um professor físico mesmo, você tem um professor que você vai numa escola de música, ou um professor da sua igreja, e talvez você está estudando e não está conseguindo aprender. E muita gente acaba desistindo nessa hora, porque falar, tá, o que a Geice falou é legal de ter uma pessoa, um mentor me instruindo, que é o principal passo, que eu vejo que muita gente não fica travado, não consegue desempenhar um bom trabalho, não consegue evoluir, mas é porque não tem alguém te ajudando. Sozinho é muito difícil. Mas o que acontece? Normalmente, as pessoas também acreditam que pelo fato de não ter evolução, o problema é dela. Tem dois motivos aí, ó. Pode ser que o problema seja seu, por você não estar estudando, não se dedicando, porque daí não existe pode ser o melhor professor do mundo. Você pode ter qualquer curso. Se você não estudar, não adianta nada. Inclusive, tem um exemplo de um amigo nosso aqui, que espero que ele não esteja assistindo a aula aqui, mas eu vi ele hoje, inclusive, a gente estava conversando, ele que me passou vários plugins, que eu ainda vou fazer aqui algumas aulas que vai ser sobre tecnologia, que são vários programas, vários sons, e eu vou estar mostrando tudo para vocês, que eu peguei com ele, e a gente estava conversando, e ele sempre comprou muito curso online. Ele tem todos os cursos online que vocês imaginarem, ele tem. Só que qual que é o problema? Ele não estuda. Então não adianta você também ter, pode ser aula online, pode ser aula presencial, pode ser aula uma vez na semana, todo dia, 2 horas por dia. Não adianta, não vai fazer diferença se você não estudar. Independente se você faz aula com um professor bom ou ruim. Agora, o outro lado também. Muitas vezes, às vezes você tem um curso também e não consegue evoluir mesmo estudando. Qual que é o problema? Normalmente não é seu. Se você estudar, claro, se você não estudar, aí não tem como resolver isso. Mas tem muita gente que às vezes desanima porque fala, eu já fiz aula com vários professores e não consegui evoluir. Eu falo por experiência própria, porque lá na escola de música onde eu trabalho, direto, todos os meus alunos, quando vai começar a fazer aula com algum aluno novo, eu sempre converso um pouco antes para me entender como que funciona a relação dessa pessoa com a música. E normalmente a maior parte das pessoas que têm acima de 30 anos, entre 30 e 40 para cima, normalmente elas falam, professor, eu tentei quando era mais novo e aí eu não consegui aprender, e aí eu desisti da música, eu vou tentar pela última vez.
Ou então são pessoas que é o oposto. Eu gostava de música quando eu era mais jovem, só que agora para mim é bem complicado, porque agora eu não tenho muito tempo. Eu vou tentar agora, mas a minha idade, a correria, eu não sei se eu vou dar conta, porque agora eu tenho condições de pagar aula, mas eu não tenho tanto tempo para poder estudar. Sempre tem essas duas questões. Só que quando eu pergunto para elas, todas elas que estudaram com algum professor anteriormente, não aprenderam, não é por culpa delas, e sim a maior parte das vezes pelo fato de ter apenas um professor que é curioso, que não tem formação, não tem didática. Se você tiver um professor que não é bom para ensinar, de verdade, não tem como aprender. E eu falo por experiência própria, porque quando eu fiz aula de teoria na igreja que eu era criança, era muito chato e eu não aprendia nada, sinceramente. Eu tinha que ficar desenhando semibreve, mínima, fazendo as figurinhas das notas. Pra quê? Eu nunca ia escrever partitura naquela idade. E mesmo hoje, eu nunca vou usar aquilo. Por quê? Se eu precisar escrever uma partitura, eu coloco no programa do computador e faço. E não ficar desenhando na mão. E aí eu tinha que ficar parecendo que eu tava no prezinho, desenhando bolinha semibreve, a mínima, semínima, muita teoria e pouca prática. Até a gente teve uma discussão no lado bom da palavra com uma aluna, que agora é a nossa aluna, que ela queria participar do nosso curso. E aí ela estava em dúvida. Ela falou, será que eu entro no curso? Será que eu não entro? Daí ela falou, normalmente a gente que somos cristãos sempre usa esse argumento. Eu vou orar a Deus. E eu falei, o curso é bom. E ela falou, que eu faço aula com um professor presencial, mas eu não estou aprendendo. Daí eu falei, se você não está aprendendo, ou é porque você não está estudando, ou porque seu professor não tem uma boa metodologia. Ela falou, mas online, será que eu vou aprender? Eu estudei muita teoria com ele e eu tenho muito pouca prática. Eu falei, mas quem disse que você tem que estudar teoria no início para conseguir tocar? Claro que é importante, mas não é necessário você começar com a teoria. E aí ela ficou, aí começou a discussão que eu falei do lado bom para vocês, porque ela falava, mas como assim? Não tem teoria no curso? Eu falei, tem teoria, mas a gente não começa com teoria e você vai focar na prática. E ela, não, mas tem que ter teoria, e a gente ficou nesse debate, ela, tem que ter, não tem? Eu falei, tá. Se você acha que tem que ter, se isso fosse verdade, você estaria tocando muito bem hoje. E ela estudou teoria durante muito tempo e não toca nada. A gente tem que ter prática. E depois de estudar teoria, não que o nosso curso não tenha teoria, mas não é o foco principal. E sim é você conseguir levar tudo junto, a teoria e a prática no mesmo nível. E aí a gente ficou nessa, ela foi entrando no curso, e aí quando ela comprovou as aulas, ela gostou muito, acabou ficando com o curso e está estudando e está aprendendo cada vez mais. Então isso é importante vocês entenderem, que às vezes você tem um professor que ele passa muita teoria, ou às vezes ele tem até muita prática, só que o jeito que ele vai explicar é do jeito que ele aprendeu. Pelo fato de ele não ter uma formação, ele acaba ensinando de qualquer jeito. E aí você não consegue evoluir e acredita que o problema é seu. Então muita gente está travado, mesmo fazendo aula, ou online ou presencial, independente de como seja, justamente porque ou seu professor não tem uma metodologia boa, ou você não está estudando também nada e só está indo na aula para cumprir tabela.